Inicio workshop IID nas unidades de saúde em Portugal, como definir e medir, inserido na 9ª Conferência de Valores APA. Ainda que a investigação clínica deva ser parte integrante da estratégia das instituições de saúde, ao promover o acesso à inovação e o desenvolvimento de boas práticas que decisivamente contribuem para a melhoria da qualidade assistencial, constituindo simultaneamente como um fator de excelência e prestígio e um instrumento à retenção de profissionais de excelência, nem sempre ocupa um lugar cimeiro e, quando isso acontece, as etapas a percorrer e os desafios a ultrapassar requerem a conjugação de diversos fatores e uma articulação e colaboração estreita entre diferentes stakeholders, nem sempre muito fácil. Para nos falar precisamente sobre os instrumentos necessários à criação de uma unidade fase 1 num SIC, temos connosco o Dr. Júlio Oliveira, médico oncologista no IPO do Porto, vice-presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Oncologia e, desde 2019, o responsável pela unidade fase 1 do IPO do Porto, e que irá partilhar aquela que tem sido a experiência e os fatores críticos de sucesso do IPO, desde a aposta inicial na realização de ensaios de fase 4 e de fase 3, até à criação de uma unidade de ensaios de fase 1. Adicionalmente, existe a percepção de uma grande heterogeneidade entre as instituições de saúde na promoção da investigação em saúde, nomeadamente a investigação clínica, quer ao nível de infraestruturas e recursos humanos, mas também na captação de financiamento e na profissionalização das equipas, muitas vezes altamente deficitárias, e que, ao longo dos anos, tem contribuído para um desempenho de Portugal abaixo do seu real potencial. Com o objetivo de fazer uma caracterização detalhada do estado atual da investigação nas instituições de saúde e identificar áreas de intervenção, em 2020, a APA, em colaboração com a ICIB, desenvolveu um projeto de barómetro da investigação em saúde, assente no envio de um questionário às instituições de saúde nacionais e que decorreu durante o mês de abril e cujos resultados preliminares irão hoje aqui ser apresentados pela doutora Joana Sousa, CEO e fundadora da Moai Consulting, que conta com 13 anos de experiência em consultoria de gestão. Mas o objetivo deste workshop, e diria mesmo o objetivo central deste workshop, é não só gerar reflexão e discussão acerca do panorama nacional da investigação nas instituições de saúde, mas sobretudo identificar eixos de atuação e ações concretas para a promoção da investigação. E para tal contamos também com um painel de ilustres convidados que passo desde já a apresentar. O professor Dr. Fábio Taveira Gomes, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Matosinhos desde 2019 e também diretor clínico de 2016 a 2020, e professor associado convidado de Cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a doutora Maria João Queiroz, vice-presidente Global Real World Evidence na CTI Clinical Trial and Consulting Services, membro de direção do Well Cluster Portugal e que está aqui hoje em representação da ICIB, o Dr. Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center e coordenador da rede de laboratórios científicos para situações de emergência e riscos de saúde pública e também cardiologista no Hospital de Faro, e o professor Dr. Tiago Alfaro, diretor da Unidade de Inovação e Desenvolvimento do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, pneumologista e professor auxiliar convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. No final dos comentários do painel, vamos abrir a audiência para questões, pelo que desde já gostaria também de deixar aqui o desafio para colocarem através do chat todas as questões que queiram ver respondidas, não só pelos nossos preletores como pelos elementos do painel. E posto isto, passava desde já a palavra ao Dr. Júlio Oliveira, o nosso primeiro orador. E muito obrigada a todos por terem aceito também o convite e a disponibilidade para estarem aqui a participar neste workshop.
Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa e pela vontade de discutir esta área tão relevante, a meu entender, e espero que durante o painel se possa realmente aprofundar sobre a relevância da investigação clínica nas unidades de saúde. Portanto, o desafio que me foi lançado foi para falar precisamente sobre desafios na criação e desenvolvimento de uma unidade de ensaios clínicos, neste caso no IPO de Porto, e sobre os desafios mais concretos no desenvolvimento e implementação da unidade de fase precoce. Sou médico-oncologista, especialista também em farmacologia clínica e desde 2019 coordenador da unidade de ensaios de fase precoce no IPO de Porto. Irei falar-vos sobre o contexto e tendências globais em investigação clínica de forma muito abreviada. Irei procurar fazer um enquadramento da unidade de investigação clínica do IPO de Porto, onde se insere a unidade de fase precoce, e irei procurar também falar um pouco sobre, e tecer algumas reflexões sobre os ensaios clínicos em Portugal e qual o caminho para melhorarmos neste âmbito. Os ensaios clínicos em Portugal compreendem menos de 3%, cerca de 2,6% dos ensaios clínicos que estão a decorrer a nível global. Se compararmos, por exemplo, com uma realidade próxima como a de Espanha, aquilo que podemos ver é que o caminho é muito grande para ser trilhado. Só em Espanha estão a decorrer cerca de 16% dos ensaios clínicos que estão em desenvolvimento a nível global. Apesar de haver uma tendência de crescimento dos ensaios clínicos no nosso país, claramente estamos muito longe daquilo que se está a passar a nível mundial. No caso concreto da oncologia, aquilo que podemos constatar é que cerca de 80% de todos os ensaios que estão a decorrer são ensaios de fase 1 e fase 2. Portanto, o grande investimento que está a haver a nível mundial, claramente e de forma muito destacada, é precisamente na área da oncologia, quando comparamos com outras áreas da medicina, mas são precisamente os ensaios de fase precoce onde está a haver um maior nível de investimento, com foco especial em estratégias de imunoterapia, mas também com terapias alvo. Portugal está muito longe daquilo que é a realidade de países com quem nos podemos e devíamos procurar comparar. Por exemplo, países com dimensão semelhante, como a Bélgica, o número de ensaios clínicos que estão disponíveis, atendendo à população, o rácio entre ensaios clínicos e 1 milhão de habitantes são cerca de 3 a 3,5 vezes a distância que nos separa desse país. Em relação à Dinamarca, que tem uma população de cerca de 5,7 milhões de habitantes, o número de ensaios clínicos por 1 milhão de habitantes é claramente superior nesse país. Se virmos os números absolutos de ensaios clínicos, Espanha e Reino Unido claramente se destacam no contexto europeu. De acordo com um estudo da PW Pharma, da PwC, desenvolvido para a Apifarma, identificou um ganho muito evidente, e são poucas as áreas, apesar de não ser a minha área, a área da economia, mas sim medicina, mas serão poucas as áreas onde cada euro investido resulta num retorno de cerca de 2 euros para cada euro que é investido. Isto em Portugal é uma realidade. Países como, por exemplo, Espanha, há uma estimativa de que para cada euro investido o retorno seja próximo de 4 euros. E porquê desenvolver a investigação clínica, nomeadamente ensaios clínicos nas unidades de saúde? Porque promove a melhoria dos indicadores de saúde, promove o acesso precoce a tratamentos inovadores por parte dos doentes em áreas tão necessárias como a oncologia. Isso é gritante, essa necessidade e esse impacto e benefício para os doentes. Promove uma melhoria e uma cultura de melhoria permanente dos cuidados assistenciais. Naturalmente, promove o desenvolvimento científico, uma redução da despesa pública, criação de emprego qualificado. Este é um ponto cada vez mais importante, que é a fixação de quadros qualificados
no nosso país, e a investigação clínica contribui para isso, sem dúvida, e é um contributo incontornável e inquestionável, a meu entender, para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, quer seja o sistema público, quer mesmo para além do sistema público, acaba por ser uma forma de entrada de financiamento no país. Muito brevemente irei procurar descrever a Unidade de Investigação Clínica e fazer um enquadramento do IPO de Porto. Foi criado em 1974 e é financiado pelo Serviço Nacional de Saúde e foi o primeiro centro compreensivo, o primeiro Comprehensive Cancer Center a ser designado pela OSI, que é a entidade europeia responsável por esta atribuição a nível europeu. É o principal centro de referência para doentes oncológicos na região norte e parte da região centro do país, compreendendo cerca de 3,7 milhões uma região com cerca de 3,7 milhões de habitantes. Há uma aposta clara numa política de qualidade, com várias certificações. Aqui tem só alguns dos exemplos de algumas das certificações que o IPO obteve, e há um foco muito, muito evidente, muito consistente na investigação como um dos eixos na investigação clínica e de translação, como um dos eixos centrais da atividade da instituição, para além da atividade assistencial. E nos últimos anos tem sido consolidada a relação com o I3S, criando o maior consórcio de investigação em cancro em Portugal, que é o Porto Comprehensive Cancer Center. O IPO de Porto admite cerca de 10 mil novos doentes anos e presta cuidado a cerca de 45, ativamente a cerca de 45 mil doentes. E aqui tem só alguns dos números que são absolutamente esmagadores e tornam o IPO de Porto um dos maiores centros, um dos maiores centros em volume de doentes e cuidados que presta a nível europeu na área da oncologia. Porquê a criação da unidade de ensaios clínicos? Porque é essencial que os médicos tenham o suporte necessário para que se foquem naquilo que realmente é interessante, que é identificar as oportunidades de novos projetos, implementarem novos projetos de investigação, identificarem que doentes é que podem beneficiar com a inclusão em ensaios clínicos e focarem-se essencialmente nas questões clínicas e científicas, tendo assegurado, através de uma equipa profissionalizada e dedicada a essa função, todas as questões logísticas que são necessárias para que os ensaios possam decorrer. Aquilo que nós procuramos fazer no IPO de Porto, desde que a unidade foi constituída, é facilitar a vida aos médicos e de forma a que a investigação clínica possa ser parte da rotina dos cuidados que são prestados ao doente. Para isso existe uma equipa de profissionais dedicada e exclusivamente focada na investigação clínica, no suporte à investigação clínica. Aqui não estão os médicos e enfermeiros, eles estão alocados aos respectivos serviços. Aqui estão os profissionais que estão a trabalhar exclusivamente na unidade de ensaios clínicos, há responsáveis, naturalmente responsável financeiro, assistentes operacionais, há farmacêuticos também, coordenadores dos ensaios, os study coordinators, entre outros profissionais. O conceito da unidade de investigação clínica é de one-stop shop. É essencial que exista uma estrutura, que seja o cérebro, que seja o hub de todas as interações, que são muitas, complexas, intensas, com os vários agentes, os vários intervenientes no ensaio, quer sejam departamentos internos e profissionais da instituição, quer sejam externos, por exemplo, quando há prestação de serviços como radiologia, quando esta é prestada fora da instituição, ou a relação com os promotores, tudo isso é importante que esteja centralizado e exista uma unidade que coordene todas essas interações. Isso é um ponto muito, muito, muito importante. O IPO de Porto, uma das grandes vantagens que tem, e aqui podem ver dados de 2018, cerca de 7 mil
em média têm sido cerca de 7.500 doentes que são diagnosticados e tratados na instituição. Existem mais doentes que acabam por passar pela instituição porque vão fazer algum tipo de exame, ou biópsia, ou algum exame ou tratamento especializado, mas não são propriamente na instituição. Mas estes são doentes diagnosticados e tratados na instituição, que representam um grande volume e nas mais diversas áreas de patologia, compreendendo patologias, muitas delas raras, mas também das mais prevalentes. Os números são avassaladores, como aqui podem ver, mais de 1.000 doentes com cancro da mama, mais de 1.000 doentes com tumores digestivos. Isto são números muito, muito relevantes a nível internacional. Um aspecto muito importante que se procura desenvolver e procuramos estar muito atentos, tem a ver com os tempos de aprovação internos dos projetos de investigação. E a Unidade de Investigação Clínica procura desenvolver procedimentos internos de forma a que os ensaios clínicos sejam logo numa fase inicial de submissão às entidades reguladoras, ao Infarmed e à SEIC, começa a correr em paralelo uma avaliação dos contratos na instituição, e esse é um ponto crítico para que, quando os estudos são aprovados pela SEIC e pelo Infarmed, possamos rapidamente iniciar o recrutamento de doentes, e esse ponto, o recrutamento rápido de doentes e o início dos processos após a submissão regulamentar, o início de recrutamento, ou seja, o tempo até a entrada do primeiro doente, é uma métrica crítica em termos de competitividade no contexto internacional. São só alguns números que aqui podem ver. Até 2019, desde a criação da unidade, 2.300 doentes que já foram incluídos em ensaios clínicos, até ao momento quase 2.500 doentes, se considerarmos os números mais recentes. E só para terem também uma ideia do impacto financeiro, podem considerar é muito, é pouco, é aquele que é. São cerca de 2 milhões de euros que são faturados anualmente, mas se nos compararmos com centros de referência na área da investigação clínica, por exemplo, aqui em Espanha, mesmo aqui ao lado, alguns centros têm faturação na ordem dos 30 milhões de euros ou mais, só para a investigação clínica. Portanto, nós estamos ainda um pouco distantes dessa realidade, e é algo que devíamos procurar melhorar para podermos estar nesse patamar. E obviamente que é importante as publicações e o facto de o IPO de Porto ter ensaios clínicos que são, procurar ter ensaios clínicos que são importantes e que podem ser modificadores da prática clínica, e pelo facto de incluir muitos doentes em vários ensaios, acaba por levar a que os seus investigadores, os seus médicos, apareçam como coautores em algumas publicações de grande impacto a nível mundial. E isso é um dos aspectos importantes também a ter em conta. Nós constatamos, desde há vários anos, que há uma lacuna muito grave. Portugal está ultraperiférico no que respeita à investigação clínica, especialmente à investigação clínica de fase precoce. E porquê é que é importante? Quando falamos em ensaios de fase precoce, estamos a falar essencialmente de ensaios de entrada no homem, ou ensaios de fase 1 e fase 2 também. Isto é importante porque, se nós não conseguimos atrair esses ensaios, é muito mais difícil depois conseguirmos atrair os ensaios de fase 2 e fase 3. Portanto, é essencial nós posicionarmos-nos de forma competitiva nos ensaios de fase precoce. Claramente foi essa a estratégia de países como França, como Alemanha, Reino Unido, Espanha, e uma estratégia que teve sucesso. Em 2015, tínhamos nessa altura em oncologia um só ensaio clínico de fase precoce, e era um ensaio clínico como primeiro medicamento português em oncologia, que estava a decorrer no IPO de Porto. Desde aí até agora já são vários, já ultrapassamos mais de uma dezena de ensaios, mas é um esforço bastante intenso aquele que levou a que isso pudesse ser uma realidade. O principal objetivo da criação da unidade de fase precoce foi promover o acesso dos doentes a terapias inovadoras, a mais oportunidades de tratamento. Habitualmente estamos a falar em doentes em fim de linha, não é exclusivo, mas frequentemente são doentes em fim de linha, já sem opções de tratamento, e isto acaba por se traduzir por uma opção de terapêutica derradeira para muitos doentes.
Para isso, percebemos que era essencial desenharmos um programa de screening molecular. Isso o que é que significa? Há cada vez mais medicamentos dirigidos por biomarcadores e precisamos identificar os doentes que mais vão beneficiar com essas estratégias terapêuticas e para isso desenhamos um programa de screening molecular muito baseado em projetos, ou alicerçado, ancorado em projetos de investigação de translação, mas estamos a implementá-lo e já com resultados e com algum sucesso. E era necessário criar um ambiente que fosse propício a uma relação mais próxima com a academia, com outros projetos, com colegas que estão a desenvolver estudos por iniciativa de investigador, estudos colaborativos, mas também com empresas de biotecnologia, com empresas farmacêuticas, de forma a atrairmos projetos de investigação de translação e de fase precoce e outros também. Isso era essencial, criarmos esse ambiente mais favorável à atração de projetos mais ambiciosos e mais inovadores. Para isso foi criado uma unidade de fase precoce, com um espaço físico dedicado, pequeno por enquanto, mas que já está planeado a sua expansão e já estamos a trabalhar nesse sentido, com uma equipa médica com tempo dedicado aos ensaios de fase precoce, equipa de enfermagem também, com coordenadores também com treino, com experiência nessa área e com todos os recursos que são necessários para desenvolver este tipo de ensaios clínicos, que não são nada de transcendentes, basicamente capacidade de realizar estudos de farmacocinética e pouco mais do que isso. Os estudos não são assim tão complexos. Essencialmente o que é necessário é organização e treino das equipas. Neste momento o IPO do Porto tem capacidade e já está a desenvolver estudos com terapias celulares, com vírus oncolíticos, tem capacidade de experimentar em humanos medicamentos que representem maior risco de complicações, tem todo um sistema montado para que os doentes possam funcionar dentro de uma bolha de segurança, com os profissionais altamente conscientes e preparados para fazer face à emergência de eventos adversos que possam ocorrer. Existe, então, um programa de screening molecular em curso, temos um sistema de registro eletrónico totalmente eletrónico, que facilita bastante a monitorização daquilo que está a acontecer nos doentes que estão em ensaio clínico. O banco de tumores do IPO é um banco muito extenso e isso é também um aspecto importante porque facilita e tem potenciado algumas interações e projetos colaborativos com a própria indústria, nomeadamente na área do estudo de biomarcadores. Não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente na área da oncologia de precisão, que a estratégia de oncologia de precisão que estamos a desenvolver, que assenta essencialmente em tentarmos atrair ensaios clínicos dirigidos por biomarcadores. Isto não é algo do futuro, é algo do presente, que estamos hoje a fazer no IPO de Porto. Existe um programa de screening molecular a decorrer, muito, como eu disse, assente num projeto de investigação europeu, no qual estamos a ser top recruiters atualmente, que é um projeto da URTC, o SPECTA, permite o screening molecular em várias áreas de patologia. Temos também um programa próprio que estamos a implementar de screening molecular. Foi constituído um Molecular Tumor Board, que é uma reunião de consulta de grupo multidisciplinar, precisamente para discutir os casos de doentes a quem são identificadas alterações moleculares após a sequenciação genómica e esta consulta de grupo molecular depois emite recomendações de tratamento, aconselhamento genético, se for o caso, e também está aberta à discussão de casos que possam ter sido estudados noutra instituição e podem ser discutidas no nosso Molecular Tumor Board. O principal objetivo é que os mais doentes tenham acesso a ensaios clínicos e termos mais doentes para conseguirmos ser mais competitivos a nível internacional no recrutamento. Alguns pontos essenciais neste processo, então, no nosso caminho, no caminho da unidade de ensaios de fase precoce, mas que está inserida na unidade de investigação clínica do IPO, foi a experiência que adquirimos com o primeiro estudo, o primeiro ensaio clínico First in Human com o Redaporfin, que é um medicamento totalmente desenvolvido em Portugal, na Universidade de Coimbra, e que depois foi criada uma spin-off
com o objetivo de desenvolver toda a parte clínica, pré-clínica e clínica do estudo. É uma equipa do IPO de Porto, liderada pelo professor Lúcio Lara Santos, que está responsável pelo desenvolvimento deste medicamento. Isto deu-nos uma grande experiência e permitiu-nos ter a capacidade, instalar a capacidade para desenvolver projetos muito mais complexos. Temos experiência em ensaios de fase precoce dirigidos por biomarcadores, com desenhos inovadores, nomeadamente Basket Trials, Umbrella Trials, Platform Trials, todos eles a decorrer neste momento no IPO. Temos essa experiência e isso é muito importante. A criação do Molecular Tumor Board, inserida num programa de screening molecular, foi algo também essencial para a atual linha de desenvolvimento e o caminho que estamos a seguir. O estabelecimento de parcerias com outras entidades, nomeadamente o desenvolvimento de ensaios clínicos académicos, é essencial. A colaboração com a RTC tem sido muito importante, mas também com outros grupos colaborativos. Capacidade de podermos desenvolver estudos por iniciativa de investigador, não dependentes da indústria farmacêutica. Esta é uma das grandes lacunas do país e estamos a conseguir criar condições lentamente, progressivamente, para que isso possa ser uma realidade cada vez mais consolidada. Já temos ensaios a decorrer por iniciativa de investigador e funcionarmos como um hub, como rede de referência para doentes que venham de outros hospitais de todo o país, mas também com capacidade de receber doentes até de outros países, e já o temos feito para ensaios clínicos, e também podermos referenciar doentes para Espanha, para França, para Bélgica, para outros países onde existam ensaios para os quais existe um benefício maior que sejam considerados impactantes para o doente e que possam ser úteis para o doente. E, acima de tudo, crescermos não só na dimensão dos ensaios clínicos, mas também da investigação clínica de uma forma geral, e para isso foi essencial a colaboração que estamos a ter e que estamos a consolidar com o I3S e que tem permitido também captar investimento público e investimento privado também de empresas farmacêuticas que têm apostado cada vez mais no desenvolvimento de parcerias connosco. Alguns dos problemas que temos tido e têm sido essencialmente em termos de contratação e flexibilidade para a contratação de recursos humanos. Claramente que a investigação clínica tem de ser feita onde existem doentes. Em Portugal, os doentes existem essencialmente nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, obviamente não de forma exclusiva, existem também prestadores privados, obviamente, mas a maior parte dos doentes está no Serviço Nacional de Saúde e existe uma grande inflexibilidade para contratação de recursos humanos. Claramente, a investigação clínica não é uma prioridade dentro do sistema do Serviço Nacional de Saúde e isso implica que haja uma mudança de política no setor. É necessário superar a falta de visibilidade que o país tem a nível internacional para atrair mais projetos de investigação, mais ensaios clínicos e, a nosso entender, é essencial que exista uma maior concertação entre o setor da ciência, também educação, economia, saúde, para que se consiga desenvolver uma política mais atrativa de projetos de investigação. Este slide, o último slide, procura aqui resumir algumas das oportunidades que estão identificadas para a melhoria no setor e tornar Portugal mais competitivo no contexto internacional. É essencial que exista, então, uma política concertada entre saúde, ciência e também economia, no sentido de se potenciar, de facilitar, de criar mesmo linhas de financiamento para a estruturação de unidades de investigação clínica nas instituições de saúde. É necessário flexibilizar dentro do Serviço Nacional de Saúde a contratação de profissionais com tempo dedicado à investigação clínica. É muito importante aprofundar-se a análise do impacto económico nos sistemas de saúde que os ensaios clínicos e a investigação clínica conseguem trazer. É necessária uma política de atração de fundos e facilitar as parcerias entre a academia, a indústria e as instituições de saúde. Seria importante que fossem incluídas métricas relacionadas com a investigação clínica no processo de financiamento das instituições de saúde. A questão da proteção de dados é um aspecto também importante e a atual legislação não é muito friendly, não é muito amigável para o desenvolvimento de estudos, principalmente estudos observacionais, retrospectivos, que são muito importantes para, muitas vezes, serem o ponto de partida para tornar o país mais visível e atrair mais projetos de investigação, de intervenção.
É necessário facilitar, então, ter uma política de criação de consórcios nacionais e internacionais. Nós estamos a ver que, neste momento, a nível europeu, várias instituições estão-se a organizar para criar consórcios, não só dentro dos próprios países, mas entre países europeus, para se poderem candidatar aos fundos que estão anunciados, aos fundos europeus que estão anunciados, e é essencial que exista uma política nacional que facilite este posicionamento de Portugal de forma mais competitiva, também no que respeita à atração de financiamento através de fundos europeus. A ICIB aqui poderá ter um papel, e esperamos ter um papel com relevância crescente e que possa criar uma rede nacional para a investigação clínica e falar a uma só voz e criar compromisso e poder ter capacidade de se comprometer a nível internacional em projetos que realmente sejam relevantes e que atraiam mais investimento para Portugal. Não nos podemos esquecer das entidades reguladoras, é necessário que os tempos de aprovação dos ensaios clínicos sejam mais rápidos, é essencial que exista um fast track para os ensaios de fase precoce e uma maior articulação entre os investigadores da academia e as entidades reguladoras para que o processo de desenvolvimento dos projetos de investigação sejam mais céleres. Por parte das instituições, os médicos, especialmente os clínicos, têm de ter tempo alocado à investigação. Isto quero aproveitar para reforçar neste fórum, é essencial que os clínicos tenham mais tempo dedicado à investigação. É preciso investir na formação e na motivação dos profissionais, criar unidades de investigação clínica com pessoal dedicado, isso é essencial, agilizar os contratos com os promotores dos ensaios. O tempo que se perde aqui é muito prejudicial à performance dos centros no contexto internacional. Os melhores centros de nível mundial têm tempos de aprovação interna dos contratos e de todos os procedimentos muito mais rápido do que aquilo que nós temos em Portugal. É preciso desenvolver uma rede de referenciação de doentes e divulgação dos resultados também que obtemos e que as equipas conseguem produzir em congressos internacionais para tornar mais visível. Temos de participar mais em estudos colaborativos, isso é uma forma de tornar o país mais visível. E, sem dúvida, temos de ter um envolvimento também das organizações de doentes nas definições destas políticas. Só para reforçar e aproveitar este fórum para reforçar este ponto. Peço desculpa de insistir, mas é mesmo importante. Os clínicos têm de ter mais tempo alocado à investigação e as administrações hospitalares têm de ser sensíveis a este aspecto. Senão vai ser muito difícil nós conseguirmos definir políticas dentro das próprias instituições que vão ao encontro desta necessidade de maior competitividade do país. Obrigado pela vossa atenção e estou disponível, obviamente, para questões que coloquem e para refletir em conjunto sobre este tema. Dr. Júlio Oliveira, muito obrigada. Sem dúvida, um trabalho extraordinário e de grande qualidade. Enfim, creio que, acima de tudo, já abriu caminho aqui para algumas das temáticas e certamente dos tópicos que irão ser abordados ao colocar em cima da mesa não só alguns dos desafios, mas também propostas concretas e áreas de intervenção. Muito obrigada. Passaria então à doutora Joana Sousa para apresentar os resultados do Barómetro de Investigação em Saúde. Bem, em primeiro lugar, deixem-me agradecer à APA e à ICIB pela confiança que depositaram na MOAI para ser a parceira técnica desta primeira iniciativa, deste primeiro barómetro de investigação em saúde. Eu estava a ouvir o Dr. Júlio e a pensar que muitas das coisas que o Dr. Júlio foi dizendo em termos de desafios que encontrou no IPO do Porto são transversais a todas as instituições e isso vai ser visível agora nestes resultados que nós vamos apresentando. Deixem-me guiar-vos um bocadinho pelos próximos 15 a 20 minutos. Basicamente o que nós queremos mostrar-vos hoje é um bocadinho a metodologia deste barómetro, é a primeira edição deste barómetro de investigação em saúde, guiar-vos um pouco pelos resultados e depois discutirmos as conclusões que, claro, que vão dar o mote para o painel de discussão que vamos ter de seguida. Começando então pelos principais objetivos. Sendo uma primeira edição do barómetro, o que nós queríamos basicamente é fazer uma caracterização muito detalhada do estado atual da investigação em saúde nas instituições portuguesas. Primeiro termos então uma visão de como é que as estruturas estão organizadas, como é que se organizam em termos de recursos humanos, quantos recursos humanos é que existem, se são suficientes ou não, que já vimos pelo Dr. Júlio que não, e vamos ver aqui também o que dizem as outras instituições, mas depois vermos também
quais é que são, do ponto de vista das instituições, as principais barreiras e os principais desafios a que a investigação clínica seja levada a um novo nível aqui no nosso país. E, por fim, claro, identificamos barreiras, identificamos desafios e queremos também perceber como é que as instituições veem estas respostas possíveis a estes desafios. Isto foi uma iniciativa que tivemos em 3 fases, ou seja, basicamente começámos as 3 instituições, a APA, a ICIB e a MOAI, a tentarem definir qual é que seria o questionário mais relevante para conseguirmos capturar todos estes pontos. Basicamente vão ver também que há algumas perguntas que são abertas, porque esta primeira edição é um bocadinho exploratória, ou seja, queríamos basicamente ouvir as instituições e não limitá-las já com um conjunto de respostas fechadas. Depois o que foi feito foi um convite às diferentes instituições para que respondessem a este inquérito e depois no back-office, depois de termos todas as respostas, o que fizemos foi analisar então essas respostas, produzir um relatório e isto que vão ver aqui hoje são alguns resultados com base nesse relatório mais global e estamos também a trabalhar em ter um relatório individual por instituição que vai permitir a cada uma das instituições ver a sua posição relativa ao panorama nacional e também ter aqui algum plano de ação individualizado das diferentes instituições. Então, o que é que nós tivemos em termos de taxa de resposta? Das 54 instituições que foram contactadas, tivemos 29 respostas completas. Isto é uma taxa de resposta de cerca de 54%, e claramente aqui no Norte tivemos uma expressão um bocadinho maior, mas ainda assim estas 29 respostas permitem-nos ter uma ideia muito representativa da realidade em Portugal. E com estas respostas, o que nós queremos é então fazer estas 3 grandes áreas de análise, não é? Primeiro percebermos que estruturas de investigação é que temos, depois perceber um bocadinho qual é que é a produção científica atual e depois no final então percebermos barreiras e desafios, mas lá está, também uma componente um bocadinho mais positiva de como é que as instituições veem as oportunidades para a investigação em saúde em Portugal. Começando então pelas estruturas de investigação, o que vemos é que a maior parte das estruturas são ou unidades de investigação ou centros de investigação clínica, ou seja, estes tipos de estrutura são 55% das unidades que responderam a este questionário. Temos também departamentos, serviços e gabinetes de investigação, mas claramente estas duas são as predominantes dentro das respostas que obtivemos. E depois então entramos na questão dos recursos, que o Dr. Júlio também falou, que é basicamente o que queríamos perceber é, primeiro, que tipo de recursos é que temos dentro das estruturas de investigação, e aqui claramente temos os investigadores em grande número, isto é o total das 29 instituições que foram auscultadas, mas aqui 2 pontos muito, muito relevantes. Primeiro, a maior parte dos recursos, e especialmente dos investigadores, não são recursos próprios, ou seja, não são recursos próprios da estrutura de investigação, e depois temos uma grande variabilidade entre estruturas, ou seja, se virmos este pontinho vermelho é a média, ou seja, em média há 71 investigadores nas diferentes unidades de investigação que auscultamos, mas temos uma das unidades que tem 800 investigadores. Ou seja, claramente, dependendo do tipo de instituição de saúde, temos uma grande variabilidade em termos de recursos humanos. E depois o que vemos é que, ok, temos estes recursos humanos, mas será que estes recursos humanos são recursos a tempo inteiro? E isso o que vemos é claramente que não são. Ou seja, a maior parte destes recursos dedicam menos de 10 horas semanais à investigação, às atividades de investigação. E é aqui que começamos também a perceber que as dores que o Dr. Júlio partilhou relativamente ao IPO do Porto são também partilhadas pelas outras instituições, porque claramente, tirando aqui com a honrosa exceção dos coordenadores de estudo e dos administrativos, a grande maioria destes perfis dedica menos de 10 horas à investigação. E a pergunta seguinte era percebermos, então, se mesmo dedicando menos de 10 horas, se achávamos se as instituições acreditavam que estes recursos eram suficientes. E claramente não são suficientes. Especialmente aqui na componente dos enfermeiros e farmacêuticos, é onde a maior parte das instituições referem que estes recursos são manifestamente insuficientes, mas também nos investigadores e nos administrativos e juristas que dão apoio à realização dos estudos, claramente há aqui uma insuficiência de recursos. Então temos aqui, se calhar, o nosso primeiro problema, que o Dr. Júlio também já tinha referido, que é temos recursos humanos
manifestamente insuficientes para termos uma investigação em saúde competitiva com outros países. Depois o que tentámos também perceber era de que forma é que estas estruturas já estão de alguma forma profissionalizadas, ou seja, percebermos quais é que são as ferramentas que já existem nas estruturas de investigação. E a grande maioria já tem um plano de atividades, um relatório de atividades, uma estrutura organizacional já bem definida, mas depois quando vamos para componentes um bocadinho mais específicas, como o financiamento externo, um software específico para a investigação, ou até um certificado de qualidade em investigação clínica, vemos que a grande maioria destas instituições não tem essa componente. E claramente aqui também uma questão que teremos de desenvolver. Por fim, o que perguntámos às diferentes instituições era o que é que então seria relevante desenvolver, quer a nível da sua própria instituição, quer depois a nível nacional. Ou seja, esta pergunta era uma pergunta em termos de relevância de 1 a 5, e por isso é que vêm os números aqui maioritariamente acima do 4, ou seja, o que vemos é que, primeiro, tudo é importante, mas claramente aqui a captação de financiamento, a existência de parcerias estratégicas também, como já foi referido, e também muito importante a questão da gestão dos recursos humanos, ou seja, em termos de captação de bons recursos humanos e depois de motivação destes profissionais, é claramente uma área em que as diferentes instituições queriam apostar e gostariam de ver desenvolvida. E isto em termos de uma caracterização geral das instituições. Depois, então, queremos responder à segunda dimensão de análise, não é? Que é que produção científica é que nós temos. E aqui o que vemos, e fazendo já o parênteses, que, como a Margarida disse no início, os resultados foram capturados em abril, e por isso os números de 2020 podem ainda não estar finais, e por isso, se calhar, vamos tentar focar mais na questão de até 2019 e na evolução e não tanto nos números de 2020. E aqui o que vemos é claramente uma componente, uma evolução muito favorável, especialmente em termos dos estudos clínicos. Claramente temos um número que está a aumentar, mesmo com esta limitação que falámos de 2020, temos um crescimento de 35% quando comparamos com 2017, e aqui também muito relevante é, tal como o Dr. Júlio também já referiu, a questão dos estudos de iniciativa do investigador, ou seja, claramente tem havido uma subida muito considerável em termos deste tipo de estudos, não só promovidos pela academia e pela indústria, mas também de iniciativa do próprio investigador. Também ao nível dos ensaios clínicos, tanto em número de ensaios como também em número de doentes recrutados, tem-se visto uma evolução muito, muito positiva nos últimos anos. Depois, o que quisemos perceber também era de que forma é que as instituições são avaliadas, ou seja, queremos perceber, a produção científica é empiricamente muito, muito relevante, mas queremos perceber porquê. E apercebemos-nos de duas coisas. Primeiro, que a maioria das instituições não tem ainda indicadores de desempenho associados à investigação em saúde, ou seja, apenas 42% têm, mas quando têm, a produção científica é a métrica mais relevante. Da mesma forma, queríamos perceber se há na instituição um sistema de incentivo ou de reconhecimento dos profissionais que fazem parte da instituição, da estrutura de investigação. E aqui o que vemos, a percentagem é um bocadinho maior, ou seja, 53% dizem que sim, que há este sistema de incentivo, mas que a grande maioria tem a ver com a distribuição das verbas recebidas, ou seja, quanto maior o reconhecimento associado aos profissionais, maior uma distribuição de verbas, e os prémios, efetivamente, só em 13% das instituições é que são efetivamente dados como forma de reconhecimento aos profissionais. E, por fim, para acabarmos a questão da produção científica, queríamos perceber quais é que são as áreas de foco das unidades em Portugal. E o que vemos é aqui claramente um grande destaque na oncologia, que efetivamente toma aqui a posição cimeira em termos de área de maior dedicação das instituições, mas também temos a cardiologia, a neurologia e a gastroenterologia aqui como áreas de foco da investigação em saúde nas instituições portuguesas. E tudo isto permitiu-nos ter, então, uma caracterização das instituições de saúde tal como estão agora. Apesar de já termos visto algumas das limitações, não é? Especialmente com os recursos humanos, queríamos desta forma que as instituições nos fossem dizendo, primeira parte positiva, ou seja, o que queremos perceber é, na sua instituição, o que é o mais relevante, ou quais é que são os pontos fortes
que são mais relevantes para a investigação em saúde. E aqui, claramente, as instituições dizem que a qualidade das suas equipas e a motivação e o facto de serem também pessoas jovens e dinâmicas é claramente muito relevante para a estrutura de investigação. A questão de haver também uma estrutura dedicada também muito relevante e também, lá está, esta prioridade que é dada à investigação nas diferentes instituições. E todos estes são pontos fortes que fazem com que, efetivamente, a investigação tenha uma maior preponderância e seja mais competitiva nestas instituições. Por contraponto, tentamos perceber, então, quais é que são os maiores desafios ou as maiores barreiras a uma maior profissionalização da investigação clínica. E aqui muito associado também àquilo que já foi identificado também no IPO do Porto, a questão da gestão dos recursos humanos e da motivação dos profissionais, a burocracia, que muitas vezes impede que haja uma maior dinamização das estruturas de investigação, a questão das estruturas de apoio e das parcerias, e muito relevante também a questão do financiamento e da prioridade política, ou seja, de darmos a prioridade devida à investigação em saúde. E por isso todas as instituições, ou a maioria das instituições, acham que é fundamental, por um lado, priorizar a investigação em saúde em Portugal, depois reconhecer os profissionais de saúde que fazem parte desta instituição e motivá-los e garantir o seu envolvimento, depois financiar adequadamente, não é? Garantir que há um financiamento adequado e específico para a investigação e depois agilizar os processos para garantir que o país e as instituições são mais dinâmicas e mais competitivas. O que perguntámos também foi então o que é que então podemos fazer, ou o que é que as instituições gostavam que fosse feito para conseguir resolver estes problemas. E claramente está muito identificada a estas questões que temos vindo a falar, ou seja, por um lado, capacitar as estruturas e garantir uma maior profissionalização, com recursos dedicados e com mais tempo também dos profissionais. Por outro também, resolver a burocracia, não é? Garantir uma maior eficiência e uma maior agilidade. Depois, a questão das redes de apoio e das sinergias também com outras instituições e particularmente com a academia. E por fim, também muito referido foi a questão das ferramentas de suporte, ou seja, dos sistemas de informação e da digitalização que vão permitir a que as unidades de investigação sejam mais eficientes. E depois, não sei se repararam, há cerca de 2 slides, houve algumas instituições que disseram que, claramente, uma das barreiras era que não conseguimos trazer doentes para dentro da instituição para os estudos clínicos. Então, o que perguntámos também, ok, então como é que nós conseguimos aproximar os doentes da investigação clínica e garantir um maior compromisso, um maior envolvimento dos doentes. E aqui, metade das instituições referem que precisamos de otimizar as plataformas de recrutamento, ou seja, o recrutamento é claramente uma limitação em termos de aproximar os doentes da investigação, mas depois também a questão da literacia e da comunicação, e como é que nós chegamos a estes doentes, e até uma das sugestões, ou algumas das sugestões, passam por também envolver as associações de doente e trazer as associações de doente para dentro deste processo, para garantir que conseguimos chegar mais facilmente aos doentes. Depois também a questão aqui dos incentivos, maiores incentivos à participação, a desburocratização, também muito associada com a facilidade do recrutamento, e não termos isto, se calhar, tudo focado nos hospitais, mas também envolvermos os cuidados de saúde primários, onde, por vezes, os doentes podem estar perdidos e garantir que eles chegam à instituição. E aqui também, lá está, isto não é novo, porque o Dr. Júlio também já falou, e efetivamente o que queríamos perceber quase em síntese é quais é que são os principais constrangimentos em termos de tempo, não é? Porque é que demora tanto tempo a nós conseguirmos ter um estudo clínico em Portugal. E aqui claramente temos constrangimentos que estão fora do hospital, ou seja, primeiro temos uma aprovação externa, ou seja, 70% das instituições que foram inquiridas dizem que há grandes constrangimentos relativos à aprovação externa com as autoridades competentes, e daí também o Dr. Júlio ter dito que é preciso, de alguma forma, agilizar esse processo, mas depois mesmo intra-hospitalar, às vezes há muito esta questão das necessidades da aprovação interna que também fazem com que haja algum tempo perdido neste processo burocrático interno ao nível do hospital. E estes são claramente os dois
os dois grandes bottlenecks que as instituições identificam. E por fim, o que nós achámos interessante foi, nós falámos muito destes principais problemas, e se virmos, falámos muito de gestão de recursos humanos, de facilitar os processos e desburocratizar, de haver estruturas de apoio, de haver uma maior sinergia entre as estruturas de investigação e a academia, mais comunicação, mais transparência, e depois o que nós quisemos fazer foi então ver o que é que já tinha saído relativamente à investigação em saúde em Portugal. E se formos ver o estudo que o Dr. Júlio também referiu, o estudo desenvolvido pela PwC e patrocinado pela Apifarma, não só a edição de 2019, mas até a edição de 2013, que foi a primeira, basicamente os desafios são sempre os mesmos. Estamos sempre a falar de priorizar a investigação, de garantir que há estruturas dedicadas e profissionais, de garantir uma melhor gestão de recursos humanos e de diminuir a burocracia. E é um bocadinho este o mote e isto que eu queria deixar especialmente para o painel de discussão. Já identificámos todos os desafios, eles não são novos, nós já sabemos que eles existem, o que precisamos agora é que efetivamente seja definida uma estratégia e sejam implementadas medidas. O Dr. Júlio já sugeriu algumas que podem ser referidas para que para o ano, na próxima edição, na segunda edição do Barómetro de Investigação em Saúde em Portugal, nós possamos estar não a falar dos mesmos problemas, mas a ver como é que esta evolução foi feita no ano 2021. Por isso, muito obrigada. Obrigada. E aqui fica já o mote para os elementos do painel. Relativamente a questões no chat, antes de dar a palavra ao painel, alguém pergunta qual é a média de dias, meses para aprovar os contratos no IPO? Cerca de 8 semanas, aproximadamente. É um pouco variável, depende da complexidade do estudo, mas será mais ou menos esse o tempo médio. Obrigada. Passamos então aos elementos do painel e começaria novamente pela ordem das apresentações. Sr. Professor António Taveira Gomes, pedia-lhe algumas reflexões acerca das duas apresentações e comentários relativamente aos temas que vimos aqui abordados. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui presente nesta discussão, neste webinar. Agradeço à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e à sua direção o convite e, de facto, vou falar um pouco na qualidade como fui apresentado na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e, portanto, de máximo responsável de uma instituição de saúde. E, em primeiro lugar, ao ouvi-los, e como muito bem disse o Dr. Júlio Oliveira e a Dra. Joana Sousa, que cito apenas pela ordem da apresentação e não por mais nenhuma, como muito bem demonstraram, estamos, como o Almada Negreiros dizia, sobre as frases que vão salvar o mundo, que já estavam todas escritas, só faltava salvar o mundo. E aqui, de facto, está tudo escrito, tudo dito, tudo priorizado, só falta fazer. E fazer de uma forma que seja consistente. Eu antes, e até para, ilustrar um pouco o que estou a dizer, embora muito longe da experiência dos números do IPO, como é óbvio, a minha instituição é a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, portanto, presta cuidados diretos a 160 mil pessoas e indiretos a 320 mil, portanto, representam uma população que é 10% daquela que procurou IPO, ainda que por uma patologia específica, mas serve isto para dizer que a instituição tem, nesta altura, 25 ensaios clínicos a decorrer, já tem instalações, já tem um ensaio fase 1 em realização e assume como absolutamente prioritária esta necessidade de investigação e desenvolvimento e formação e, portanto, tem feito uma série de diligências para isso. Portanto, aqui não é a administração certamente que coloca problemas ao desenvolvimento desta atividade. Efetivamente, nós
há 3 ou 4 anos invertemos aquilo que era o retorno para os profissionais envolvidos nos ensaios clínicos, o retorno financeiro, e em 2 anos chegamos aos mesmos níveis de retorno financeiro para a instituição que tínhamos antes, ou seja, cresceu o número de ensaios clínicos. É certo que as instituições têm que ser fiáveis, têm que ser capazes de recrutar um número significativo de candidatos para os ensaios clínicos, ter poucas desistências e, portanto, um índice elevado de concretização, porque só assim se conquista a fiabilidade, e isso é altamente relevante, conforme disseram. O Dr. Júlio Oliveira referiu muito bem a questão da não priorização desta atividade naquilo que são as atividades relacionadas com a saúde. Se lermos, por exemplo, o despacho, ou a resolução do Conselho de Ministros, melhor dito, que cria os primeiros centros académicos clínicos, é dito que não há serviços de elevada qualidade sem suporte de investigação e sem o estímulo do ensino. E depois as coisas são como a gente vê. Se forem passar os olhos pelo plano de recuperação e resiliência, facilmente percebem como é que ainda continua a ser tudo igual. Por isso é importante que as coisas efetivamente aconteçam na realidade e que se concretizem. Isto porque os serviços clínicos precisam de investigação, precisam de condições para a investigação, precisam de motivação para essa investigação acontecer, e isso é uma forma essencial, crucial, indispensável de fixar recursos humanos de alta qualidade, e portanto só se consegue uma coisa associada à outra. Ainda no que se diz respeito aos centros académicos clínicos, que é uma das formas de conseguirmos ter a academia e as instituições de saúde a desenvolver em conjunto esta atividade e a conseguir melhores condições, uma das coisas que fica consagrada nestes centros é a disponibilização até 30% do tempo dos clínicos para o ensino e a investigação. Mas depois é preciso condições para contratar os clínicos para atingir estes objetivos, é preciso financiamento para isso. Quando nós somos medidos, e quando digo isto, estou a falar das instituições em termos de benchmarking, mas também das pessoas em termos de concursos, etc., percebe-se que os dados relacionados com a investigação, sejam elas publicações, sejam projetos desenvolvidos, seja participação em ensaios clínicos, seja o que for, não são suficientemente valorizados. Ou seja, pretende-se que se valorize a carreira das pessoas, mas depois não aparecem esses critérios nos concursos e portanto, nos locais adequados. E isto cria um ciclo vicioso de que não sabemos há muito tempo e que faz com que as pessoas se foquem naquilo que depois é valorizado em função da progressão na carreira ou do retorno financeiro que possam ter com isso. Apesar de nos ensaios clínicos haver algum retorno e eles serem também atrativos por isso, na restante investigação isso é muito menos visível, se é que é de alguma maneira visível. Portanto, falta-nos, para sistematizar algo do que estou a dizer, falta-nos conciliar aquilo que é o que é a atividade em saúde, o que é a ciência e o que é a política. E é preciso que se definam políticas claramente focadas também nestes aspectos e que deem consistência a todo o sistema. Se isto não tiver consistência, estamos uns a lutar por uma coisa, outros a estabelecer outros objetivos. É claro que quando recruto recursos humanos, médicos, por exemplo, e médicos da medicina geral e familiar, e um médico muito interessado em investigação e que parte do horário dele seja alocado diretamente à investigação, e eu assumo isso, como é normal acontecer em qualquer sítio, o que recebo como resposta é que não posso contratar nenhum médico de medicina geral e familiar que não seja para ser médico de medicina geral e familiar numa unidade de saúde, numa unidade de saúde familiar, numa outra unidade de saúde, de acordo com a sua especialização. Portanto, quando há esta disputa, ficamos com sérias questões para a implementação e desenvolvimento e a criação de condições para o ensino e a investigação. As pessoas, durante a sua formação pré-graduada, vão tendo alguns desafios nisto. É verdade que as instituições que formam as pessoas, elas próprias, estão focadas muito mais vezes no mercado de trabalho do que na investigação e desenvolvimento, embora de uma forma que é errada, porque isso
torna atrativo ou cria mais oportunidades nesse mesmo mercado de trabalho, e as pessoas depois rapidamente entram neste ciclo de produção, digamos, e se esquecem rapidamente do resto, não se sentem motivadas. Em qualquer área de prestação de cuidado de saúde é absolutamente essencial que se investigue e que se ensine, que se faça a formação das pessoas. Isso é indiscutível. É uma obrigação lógica, é uma obrigação ética das pessoas, dos profissionais, dos serviços e das instituições. E isto tem que ser assumido como tal e tem que aparecer nos indicadores de desempenho. Se forem ver os indicadores de desempenho das unidades de saúde primárias, facilmente podem procurar à vontade e verem onde é que estão estas questões contempladas. Mas quem diz aí, diz nos outros. E mesmo quando somos avaliados nas mais variadas entidades, nomeadamente pelas finanças ou pelo Ministério da Saúde, raramente este indicador aparece, e se aparece não é valorizado como tal. Temos apenas indicadores económico-financeiros e medidas de desempenho baseadas quase sempre em produção, que não é a científica, obviamente. E produzir cuidados de saúde, mas não produzir mais nada nem investigar sobre o que está a fazer, não é aquilo que é desejável, nem aquilo que devia ser expectável. E por agora era como só me oferecia dizer sobre o assunto. Muito obrigado. Então, a doutora Maria João Queiroz, por favor. Olá, boa tarde a todos. Um enorme agradecimento à APA por dar a oportunidade à AICIB, à recém-criada AICIB, de participar aqui. Eu gostava de fazer uma pequena introdução só dando as duas intervenções, que acho que são extraordinariamente pertinentes, mas começando a nível pessoal, eu gostava de primeiro esclarecer uma coisa. Eu neste momento já não faço parte da direção do HCP, estive em 4 mandatos dela, em que a minha prioridade dentro da direção era mesmo a investigação clínica, face a todo o meu passado, quer como investigadora clínica, quer na Eurotrials, para tentarmos desenvolver a investigação clínica em Portugal. Depois disso, agora tenho um papel de diretor não executivo na AICIB, onde temos o mesmo papel. Eu gostava de reforçar que tanto o barómetro como o Dr. Júlio Oliveira disseram focam-se em aspectos muito importantes, em que eu ressaltava ainda mais uma experiência pessoal, é que com a Eurotrials e com a Maria João Queiroz tive também envolvida, parceira, fundadora do 2CA de Braga. Portanto, sabemos porque é que há unidades que funcionaram, o que é que foi diferenciador em Braga, ou o que é e foi diferenciador no IPO do Porto, o que é que fez a diferença em relação às outras realidades. Portanto, com esta pequena introdução, eu gostava de reforçar o que disse a doutora Joana Sousa, que é assim, os diagnósticos estão feitos. Os diagnósticos estão feitos há imenso tempo, e eu diria que pelo menos há 12 anos que todos os governos declaram a investigação clínica como prioritária. Agora, temos de ser capazes de os fazer acontecer. E sermos nós parte, se calhar, por diferentes níveis de atuação, porque é evidente que nada se pode fazer sem haver aqui uma vontade política. E como falava o Dr. Júlio Oliveira, um alinhamento que se tem tentado e que talvez esteja mais próximo do que nunca esteve entre os diferentes ministérios, para se concretizar a visão de que a investigação clínica é prioritária para Portugal em diferentes vertentes. E até para isso que é criada a AICIB e que tenta e tem como missão ajudar e facilitar neste aspecto. Mas o que é possível também fazer? Para já é preciso pressionar as entidades políticas. Depois, penso que é preciso aprender com os casos de sucesso. A partir do momento em que há uma vontade, vamos aprender com os casos de sucesso e eu não quero estar aqui a deixar ninguém de parte. Portanto, perdoem-me se eu estou a deixar aqui alguém de parte, mas vou-me focar
no 2CA de Braga e no IPO do Porto. Porquê é que o IPO do Porto e o 2CA de Braga são claramente uns casos de sucesso e o que é que podemos aprender com eles? Sendo que eles têm características diferentes. O IPO do Porto é um hospital de oncologia, está focado em terapêutica oncológica, portanto, numa área terapêutica, e o 2CA de Braga, vou-lhe chamar generalista, ainda não optou por nenhuma diferenciação, é generalista. Portanto, temos logo aqui dois modelos diferentes. A investigação, o centro de investigação, a universidade de investigação, quer se focar por uma determinada linha ou por várias áreas terapêuticas, ou o que é possível fazer em determinadas fases da evolução de maturação dos diferentes projetos. Uma das minhas conclusões, ou das nossas conclusões em relação ao sucesso do IPO de Braga, e eu continuo a dizer que não quero, do IPO do Porto e de Braga, não quero de maneira nenhuma menosprezar outras realidades, é que houve uma liderança muito forte que fez acontecer as coisas, porque o enquadramento político era o mesmo para todos, e conseguiu-se criar, por diversas maneiras, mais fáceis, menos difíceis, passíveis de replicar ou não, mas esta vontade top-down de uma administração, de uma direção, foi extraordinariamente importante. E ir fazer com um plano estratégico para a criação de uma unidade de investigação clínica. E esse plano estratégico, por exemplo, no 2CA de Braga, implicou também ir buscar a Eurotrials. Na Eurotrials, como uma CRO, tínhamos todas as metodologias, todas as visões do que é que era um promotor e o que é que se tem que oferecer. Tem que se oferecer uma unidade organizada, uma unidade com processos, as chamadas Standard Operating Procedures, uma unidade que responde a tempo, uma unidade que tem os chamados indicadores de performance, que para ensaios clínicos, pelo menos numa primeira fase, para trabalhar com promotores, é claramente tempos de aprovação, time to first patient in, portanto, como dizia o Dr. Oliveira, o tempo até ao recrutamento do primeiro doente, o recrutamento e depois a capacidade de passar auditorias e os dados que são apresentados têm qualidade. Para já não falar dos outros benefícios, eu estou a falar do que é preciso para a unidade poder atrair investimentos. Para isso, como foi identificado pelos dois oradores, é preciso ter uma unidade organizada. E essa unidade organizada não pode partir só de boas vontades, ou parte por este modelo de governance forte, que tem que criar a estrutura que, de todos os estudos que estão feitos e que estão indicados, tem que ter uma razoável autonomia. Porque dentro deste plano que se desenha, e eu posso falar, por exemplo, do de Braga, o foco primário e principal, inicial, foi nos ensaios clínicos chamados comerciais, porque estes eram os que iriam trazer imediatamente retorno financeiro e acesso dos doentes aos fármacos inovadores. E criar o conhecimento, criar a formação, ajudar a criar as equipas e as metodologias de trabalho. Quando estes começam a entrar, em termos farmacológicos, em steady state, portanto, começam a dar um nível de rendimento razoável, o que é rápido, se trabalhar bem, se trabalhar com um plano, é rápido, a sustentabilidade e depois o retorno é razoavelmente rápido, pode o próprio centro começar a ajudar os estudos académicos ou os estudos da iniciativa do investigador, porque já gera financiamentos para pelo menos iniciar os projetos, que a seguir podem angariar outros financiamentos e também permitem ajudar os estudos da iniciativa do investigador, baseado na aprendizagem que se fizeram com os estudos da indústria, a serem estudos bem desenhados, bem executados, que permitem tirar
conclusões e que permitem que uma estrutura organizada consiga ter fácil acesso às redes de investigação onde têm de ser integradas. Portanto, sem uma liderança, sem uma governance, sem um plano, sem alguma autonomia, e dentro desse plano, depois então definir como é que é o investimento, qual é o prazo, quais são os humanos, o que é preciso, será difícil de fazer isto, mas que é fazível, é fazível. Estes fizeram e mais outros fizeram dentro de determinados condicionantes. Se é fácil, não é fácil, mas é possível. O conhecimento existe, a vontade das pessoas existe. As dificuldades são imensas. Em Portugal, fazer acontecer qualquer coisa é difícil e demora tempo, mas é possível. Agora, dentro desta própria instituição, dentro da instituição, preferivelmente já com a sua unidade criada e bem estruturada e a crescer paulatinamente, mas com um plano estratégico e com um plano de financiamento e com um plano financeiro. Se possível, com a referida autonomia, porque sem essa razoável ou alguma autonomia negociada, é difícil, na realidade, investir. E esta unidade vai necessitar tempo de algum investimento inicial em pessoas, em recursos humanos, em infraestruturas, etc. Que nunca é nada de impossível. Não estamos aqui a falar de coisas que não existam em Portugal, de saber que não exista feito em Portugal. Mas isto tem que ser feito e tem que existir. E estas unidades, quando existem, da forma que existem, com as limitações que existem, face às diferentes regiões, têm aquelas próprias depois pôr-se na postura de, para conseguir ter os ensaios clínicos da indústria farmacêutica num mundo super competitivo, mas onde cada vez se faz mais investigação, e se faz mais investigação colaborativa com a academia, é fundamental pensar-se que se está quase, o que é difícil para uma unidade do Serviço Nacional de Saúde, pensar que está também a prestar um serviço. E está a prestar um serviço não só à comunidade e não só ao doente, mas está a prestar um serviço ao cliente da indústria farmacêutica, ao cliente da CRO. E para prestar esse serviço e para vender esse serviço, que é o ensaio clínico, tem que mostrar que é capaz de cumprir determinadas regras e atingir determinadas métricas. Porque se não os fizer, não se consegue vender, tem que se estruturar para fazer isso. E depois isso permite atrair os ensaios da indústria farmacêutica e depois, como eu dizia, ir alargando às outras competências, aos estudos da iniciativa do investigador, há áreas de diferenciação que podem ser estudos mais observacionais, estudos cada vez mais com tecnologias remotas, por onde se está a construir, face às diferentes características das unidades. Como referiam os diferentes autores, a ligação às unidades de saúde primários é fundamental. As patologias de ambulatório ou grandes estudos observacionais, que Portugal poderia ser muito bom, não são possíveis de fazer porque não há uma decisão centralizada, como já falaram e muito bem, das referenciações de doentes. Mas eu dava como exemplo, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, o NIH tem dentro da sua organização uma agência para a promoção da investigação clínica, que poderia ser a AICIB, se tivesse as condições, o poder e os recursos para o fazer. Deus queira que venha a ter no futuro. Mas que incentiva, ajuda a organizar e vende as unidades de investigação inglesas, hospitalares ou unidades de cuidados primários de saúde, anda a vendê-las em congressos da indústria, com as agências de investimento externo, anda a vender os seus centros, as suas unidades de investigação.
Portanto, eu podia elaborar aqui, não quero estar a monopolizar a conversa, teria muito mais para dizer, mas eu focava muito, que acho que tudo o que o doutor Júlio Oliveira disse é extraordinariamente relevante. Acho que temos que fazer acontecer a todos os níveis, temos que pressionar a nível institucional, mas a nível das instituições também é preciso fazer muito, porque os reguladores demoram. Eu sei que pode demorar, o Infarmed neste momento não demora, eu sei que às vezes demora, outras vezes não demora, mas está com prazos, digamos que razoáveis. A Comissão de Proteção de Dados, no estudo típico de ensaio clínico, neste momento não é também um problema. O problema para quem, como nós, implementa estudos no terreno, está muito dentro dos hospitais. As aprovações dos contratos financeiros, as aprovações das administrações hospitalares são complexas, são morosas e fazem-nos perder a competitividade. Portanto, eu penso que as unidades pensarem, tentarem propor, tentar haver esta visão de uma liderança forte, top-down, que possa ajudar a fazer e possa negociar com a ajuda de todos nós, é a nossa obrigação, para podermos dar o passo para fazer os ensaios clínicos comerciais, estendê-los às iniciativas da investigação académica e de translação, com os CACs, com o que for, com as redes internacionais, mas tem que haver uma aposta na estruturação das unidades, porque senão não é possível cumprir métricas e não é possível Portugal ser competitivo, que já demonstrou que é. Portanto, a minha sugestão era tentar-se tirar o máximo possível, aprender com os casos do sucesso e tentarmos todos, de uma maneira concertada, lutar por objetivos muito concretos. Quais são os próximos passos? Porque, como dizia a Joana, diagnósticos já fizemos muitos, agora temos que passar ao passo seguinte. Eu espero que a ICIB possa ajudar neste aspecto, mas acho que as próprias unidades têm que lutar por isso e têm que lutar, dentro da medida do possível, claro, por esta, podem dizer que é utópico, por esta relativa autonomia da unidade de investigação. Teoricamente, a unidade de investigação deveria conseguir gerir o seu próprio budget, gastá-lo, investi-lo e ser responsabilizado depois pelos resultados que obtém. Posso depois voltar a falar, se tiver algumas questões, mas agora não vou estar a monopolizar a conversa. Bem, parece que estamos todos de acordo, o diagnóstico está mais do que feito, até temos os ingredientes necessários ao sucesso, agora efetivamente falta o fazer acontecer. Eu passo então ao Dr. Nuno Marques, temos algumas perguntas já no chat que eu gostaria que tivéssemos tempo ainda para lá chegar. Portanto, passo-lhe já a palavra, Sr. Ok, muito obrigado desde já e muito boa tarde a todos. Já foi dito de forma clara e foi, portanto, identificado por todos quais é que são as complicações, o que é que não corre bem. Vemos que desde 2011 para 2019 e para 2021 estamos praticamente iguais, que estamos a apontar as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas falhas e as mesmas possíveis, portanto, soluções. Isto só quer dizer uma coisa: nestes 10 anos pouco foi feito em termos de mudarmos o que era necessário no país para que isto pudesse acontecer. E quando nós temos algo deste género, possivelmente precisamos de olhar um pouco à nossa volta, e algo que foi dito dos exemplos de sucesso que há noutros países nestas áreas. Todos eles têm uma característica diferente daquela que nós temos. E ainda há pouco tempo, numa reunião de centros académicos clínicos internacional, foi dito isso. Quando estamos a falar de unidades de investigação dentro dos hospitais, os hospitais focam-se essencialmente na prestação dos cuidados à população. É esse o seu grande foco e tem que ser esse o seu grande foco, e nunca vão ter a investigação como a chave de sucesso e como sendo algo que tenha que ser desenvolvido prioritariamente. O que é que isto quer dizer? Quando estão a contratar recursos humanos, e eles são sempre considerados escassos, vão ser para, portanto, a prestação de cuidados e não para as unidades de investigação.
Ora, isto foi dito por todos e só há uma forma de quebrar isto. É que é preciso entender que os hospitais prestam cuidados essencialmente e que estas unidades têm que ser autónomas, têm que ter pessoas dedicadas exclusivamente a estas áreas. Não é estarem a 10%, a 20% ou a 30% do seu tempo nestas áreas. É estarem nas estruturas organizacionais que estão a dar apoio a isto a 100% nestas áreas e serem profissionais devidamente qualificados para isso. Temos uma agência agora connosco, a ICIP, que pode dar uma grande ajuda nesta formação das pessoas destas unidades e que é fundamental desempenharem isto de uma forma autónoma. Por outro lado, os hospitais olham muito e sempre olharam muito, e a nossa saúde, de forma global, para os ensaios clínicos como uma oportunidade de negócio com ganhar algum dinheiro com os ensaios da indústria farmacêutica. E isto leva a com que este dinheiro seja usado para múltiplos fundos e estas unidades não têm autonomia nenhuma. Portanto, é preciso mudarmos o modelo. Estas unidades possivelmente têm que estar ligadas aos hospitais, mas devem estar fora da esfera direta dos hospitais em termos de autonomia de gestão, de autonomia funcional, de forma a poderem, portanto, acompanhar os processos que há nestas instituições, torná-las ágeis, portanto, e profissionais. Algo que dizem aqui é muito difícil contratarmos mais uma pessoa. Claro que é. Estamos a falar de instituições públicas que necessitam muitas vezes, não têm autonomia sequer para essas contratações, necessitam de autorizações, vão ter o foco essencial nas contratações para os cuidados de saúde e não vão poder colocá-los aqui. Se tivermos uma estrutura autónoma, com budget próprio, podem ser geridas hoje em dia, e há vários exemplos, foi dado aqui o de Braga, nós estamos a funcionar da mesma forma no centro académico e é possível funcionar em outros, através de associações de apoio a estas unidades, com outras autonomias, o que dá outra capacidade de contratualização e de operacionalização de tudo isto. Com isto, vamos resolver muitos dos problemas. Resolvemos o problema administrativo desta forma, talvez esteja portanto, à altura de mudarmos o modelo. É possível fazê-lo, não é uma questão política, está previsto. Só é preciso haver vontade das instituições para que isto seja feito e para que isto seja desencadeado. Segunda questão, a questão do corpo clínico e os doentes. Esses estão e têm que estar sempre nas instituições. O tempo protegido está previsto e está previsto existir no decreto-lei da criação de centros académicos clínicos, nas unidades de saúde que estejam ligadas e no âmbito destes centros académicos clínicos, até 30% do seu tempo é o que diz de forma clara. Espera-se, e é expectável, que dentro de pouco tempo, ainda este ano, exista uma regulamentação disso que torne isso de forma clara. As unidades vão perceber claramente que isto é uma mais-valia, porque obviamente se nós tivermos uma estrutura de investigação organizada, vamos captar as pessoas diferenciadas das várias áreas para estarem nessas unidades. Ao isso acontecer, nós estamos a providenciar aos cuidados a pessoa, ou seja, aquele clínico diferenciado para estar grande parte do seu tempo, estamos a falar de, portanto, obrigatoriamente 70% do seu tempo ainda a prestar cuidados. Portanto, não é e não pode ser olhado com estarmos a roubar 30% do tempo da prestação de cuidados, estamos a dar uma pessoa e um clínico diferenciado que vai dar 70% do seu tempo portanto, à prestação de cuidados e 30% ao desenvolvimento de, portanto, investigação ou então da formação, e isto é algo que é chave e que tem que ser pensado desta forma e tem que ser encarado desta forma. Portanto, essencialmente precisamos aqui de mudar um bocadinho o shift do que estamos a fazer, profissionalizar, olhar isto como uma oportunidade, essencialmente, ter estes recursos diferenciados captados desta forma e depois, por outro lado, é preciso perceber aqui outra coisa, que é, estas unidades precisam de se poder financiar, os centros académicos clínicos têm essa capacidade de poderem também contribuir para algum financiamento ligado à vertente portanto, academia, ajudar a concorrer nos financiamentos para esse âmbito, ajudar a desenhar os ensaios clínicos, ajudar nas publicações, e isso pode e deve e tem que ser posto em prática. Há excelentes modelos noutros países, não é necessário nós inventarmos a roda, basta copiarmos o que foi bem feito e mudarmos um bocadinho este shift que, portanto, andamos sempre e desde há muitos anos a falar, temos os problemas todos identificados,
Sabemos o que é necessário fazer para eles serem corrigidos, só nos falta implementar e implementar as medidas e não existir medo que estamos a perder algo, porque não estamos, nós estamos a ganhar e estamos a ganhar cada vez mais se nós tivermos estruturas autónomas e que possam gerir e que possam dedicar-se à gestão desta área da, portanto, investigação. Outro ponto que foi muito dito aqui e que é chave, ainda mais num país pequeno como nós, é que para sermos competitivos em alguns ensaios nós temos que ter redes e temos que ter as redes criadas e esta comunicação tem que ser fácil, ágil e temos, portanto, a ICIB connosco que está a fazer um link que é extraordinário em alguns ensaios clínicos, começou este ano a fazê-lo, vai ter certamente sucesso nos próximos anos e isto é algo que é também fundamental entre nós. Ou seja, para além dos problemas e do diagnóstico que está todo identificado, tem que ser este o ano e tem que ser os próximos 2 anos as oportunidades e vão ter que ser aproveitadas, mudarmos este shift, profissionalizarmos estas equipas com independência, e tem que ser independência, portanto têm que ter capacidade de gestão autónoma, no final do ano prestam contas daquilo que fazem, aprovam planos de, portanto, ação, mas depois executam-nos autonomamente. Se não fizerem isto, é claro que nas instituições é muito difícil nós termos um CA que tenha que estar focado nesta área, até porque no dia-a-dia há muitos problemas de prestação de cuidados a resolver. Há muitas situações que, portanto, carecem de desenvolvimento e é esse o seu principal foco. Portanto, vamos aprender com aquilo que já foi feito, vamos aplicar e temos é que dar este salto e aplicar desde já. Portanto, o diagnóstico está feito, vamos agora dar o passo em frente e vamos concretizar, porque as soluções, todas sabem, estão todas à nossa porta, só é preciso existir vontade e não estamos a falar de uma vontade daquela que muitas vezes é difícil, que é da vontade política legislativa, porque essa já lá está. Portanto, temos é que a implementar. Obrigada, Dr. Nuno Marques. Já voltamos daqui a pouco aos centros académicos clínicos, porque há aqui uma questão que nos chegou, mas entretanto pedi a intervenção do professor Tiago Alfaro. Se me estão a ver, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado à APA pela possibilidade de estar aqui. É um prazer estar neste painel pela discussão bastante interessante. Portanto, eu sou novamente o diretor da Unidade de Inovação e Desenvolvimento do SHUC. O SHUC, pronto, obviamente para quem trabalha no SHUC é sempre uma instituição que vemos um bocadinho diferente, o maior centro hospitalar do país, a referência para uma população bastante extensa, se considerarmos como referência terciária, mas um hospital que acaba por trabalhar em todas as áreas, todas as idades. Temos 18 centros de referência e isso significa que também, face à nossa dimensão, é fácil haver dispersão nas atividades de investigação e haver uma incapacidade de conseguirmos coordenar toda a investigação que naturalmente acontece num hospital universitário. A Unidade de Inovação e Desenvolvimento tem uma organização em 3 ou 4 secções, ensaios clínicos, é um biobanco que estamos a trabalhar neste momento, um núcleo de epidemiologia e bioestatística que dá apoio à investigação que não os ensaios clínicos e temos inclusivamente um novo edifício, uma equipa jovem motivada, um novo diretor, que sou eu. Mas a nossa atividade principal é a gestão da submissão e desenvolvimento dos ensaios clínicos com o promotor e a coordenação de outros projetos de inovação e desenvolvimento em redes europeias e outros. O que nós queremos também mudar, e em termos internos, e têm sido referenciadas muitas vezes a importância destas unidades, é ter uma capacidade de, eu não diria gerir, mas ter uma análise da investigação que vai sendo feita no centro hospitalar e tendo uma análise centralizada, obviamente conseguimos perceber o que é que não está bem e o que é que temos que melhorar. Sendo que a Unidade de Inovação e Desenvolvimento, no caso do SHUC, é vista como o pilar da ligação entre o SHUC e a Universidade de Coimbra, o Centro Académico Clínico de Coimbra, que é pedida a esta unidade que de alguma forma consiga ativar, melhorar, aprofundar a atividade do Centro Académico Clínico. E obviamente foram citados vários exemplos de sucesso, não foi citado o SHUC e nós reconhecemos, eram feitos até em termos de investigação clínica, 1/3 dos ensaios clínicos do país passavam do SHUC, mas havia
há até há pouco tempo a noção de algum atraso, algum processo de burocratização, como se falou, quer interno às instituições, quer externo, nós reconhecemos que isso também ajuda e que isso também existe no nosso centro especificamente. Obviamente, como já foi dito várias vezes, os problemas nacionais e transversais já foram ditos e as soluções apontadas. Eu também sublinho de facto a importância do tempo protegido e considero que a sua regulamentação será muito importante para que os próprios centros, os hospitais o consigam. E gostava também de referenciar também a importância das redes nacionais. No fundo, um centro hospitalar consegue ter mais ensaios clínicos se o país como um todo conseguir captar esses ensaios clínicos. E acho que aí a existência de redes, de discussões, de reuniões como esta, é de facto fundamental para essa parte da investigação clínica em Portugal a crescer de acordo com, como vemos, com países muito próximos dos nossos. Obviamente, volto a dizer que sentimos também e queremos dessa forma melhorar as sinergias entre os cuidados de saúde, um hospital, mesmo um hospital universitário e a academia. É algo em que nós vamos trabalhar aqui na UID também com a criação do Biobanco, que acaba por ser já uma iniciativa conjunta que de alguma forma vai criando aproximações e temos também como objetivos trabalhar muito. Temos claramente algo para resolver nas ferramentas de apoio, também nos parece uma questão transversal e na questão da negociação, nomeadamente de contratos e outros passos que têm que ser dados para se conseguir a investigação. Gostei bastante de ouvir os exemplos de sucesso e obviamente são algo que também nos diz o que é que precisamos de fazer e volto a dizer que acho que estas reuniões são importantes nesse aspecto. A questão dos recursos humanos que apareceu no estudo apresentado pela doutora Joana Sousa é um bocadinho diferente quando falamos dos investigadores, e eu aqui falo dos médicos investigadores, quer em ensaios clínicos, quer noutro tipo de estudos observacionais, estudos da iniciativa do investigador. Aí a questão é o tempo protegido para os investigadores e equipas dedicadas para a coordenação dos ensaios clínicos ou para a gestão centralizada. Em termos de autonomia, é difícil haver muita autonomia financeira numa estrutura que faz parte da organização do hospital, como é a UID, a Unidade de Investigação Clínica ou de Investigação e Desenvolvimento, como é o nosso caso, mas deve haver, ou pode haver, e nós obviamente tendemos para isso, queremos isso, que haja uma capacidade de geração de dinheiro, de verbas que possam melhorar e crescer na nossa atividade de gestão, de criação desta one-stop shop, como também já foi falado, mas concordo. Aí a dinamização dos centros académicos clínicos é provavelmente uma forma de se conseguir mais autonomia, por exemplo, nos recursos humanos que estão dedicados à investigação clínica, do que aquela que nós temos quando falamos de uma estrutura dentro do hospital. Sublinho, volto a dizer que é importante que a ICIP, de facto, aqui ajude, e nós queremos bastante isso, e que a visão dos doentes, nomeadamente das associações de doentes, na escolha daqueles assuntos que são mais importantes de serem investigados, pode ser útil. Eu, pessoalmente, também juntava aqui mais um termo, que eu acho que é importante haver algum tipo de competição também das várias instituições pelo desenvolvimento de investigação que é mostrado ao doente. Neste caso, estou mais uma vez a falar dos exemplos de sucesso, mas acho que nesse aspecto o envolvimento das associações de doentes, da voz dos doentes, nesse conhecimento, de onde depois querem ser tratados, também pode de alguma forma ajudar a estimular as estruturas do Serviço Nacional de Saúde, e é nessas a que eu me refiro, a também apostar e dar autonomia às unidades de inovação e desenvolvimento, ou unidades de investigação clínica, como lhe chamamos. Obrigado. Obrigada, Sr. Professor. Eu creio que tocou exatamente num dos aspectos que está aqui numa das questões que nos foi colocada e, portanto, pedia-lhe e depois ao Dr. Nuno Marques também para comentar, e que é o seguinte: no caso português, será que o modelo, como que se tem tentado nos centros hospitalares universitários, ligação direta, academia, centros de investigação, unidades de saúde, é a melhor organização para envolver de forma direta as unidades de saúde em atividades de investigação e desenvolvimento? O que lhe parece?
Professor Tiago. Obviamente, eu estou num hospital universitário, que já tinha esse nome há muitos anos, e agora um centro hospitalar universitário, mas não acho que a investigação tenha que necessariamente ser feita nos centros universitários. Acho que todo o SNS tem que ser envolvido e não é necessário que haja uma universidade ao lado para isso conseguir. Aliás, mesmo com uma universidade ao lado, existem dificuldades de comunicação, de gestão, por exemplo, esta questão do tempo protegido, que é um problema. Mas acho que a investigação tem que ser transversal a todo o Serviço Nacional de Saúde e não é preciso haver universitário no nome para que exista a investigação. Dr. Nuno Marques. Sim, eu, portanto, relativamente a isso, e quem me conhece sabe que eu tenho estado muito envolvido, quer nos centros académicos clínicos, quer no desenvolvimento dos mesmos e nos seus modelos. Defendo claramente que, portanto, a existência do centro académico clínico é uma mais-valia, tem um foco diferente das unidades hospitalares e das universidades em si. Faz a ponte se tiver um Conselho Executivo autónomo. Se nós tivermos um Conselho Executivo de Centro Académico Clínico que é constituído pelos mesmos elementos que estão nas administrações, quer da unidade de saúde, quer da unidade universitária, dificilmente terão o seu foco e o seu desenvolvimento em unidades de investigação, e quer na investigação, quer no ensino, desenvolvido dessa forma, porque tem outras áreas que são prioritárias, cada um deles a sua, e o trabalho em conjunto está sempre mais dificultado. Há vários modelos possíveis para pôr isto em prática, tem-se estado a estudar e a ver vários modelos em termos europeus. Temos o modelo holandês, que é muito mais um merge entre os dois, em que há um conselho de administração único para as duas entidades. Parece-me que em Portugal, no momento atual, seria difícil de pôr em prática. Existem outros modelos, que é o modelo mais que está a ser aplicado nas unidades em Portugal dos centros académicos clínicos e que poderá dar a esta autonomia, que é, portanto, a existência de um conselho executivo próprio, um plano de ação aprovado pelas duas instituições, mas depois com autonomia de execução e, acima de tudo, autonomia em termos de recursos humanos e financeiros para que possa executar os seus objetivos e que o seu foco seja esse. É isso que tem estado a ser desenvolvido e aplicado por alguns centros. Há dificuldades porque muitos dos centros académicos clínicos estão constituídos como consórcios e não têm autonomia jurídica, o que dificulta desde logo, porque não conseguem ter esta autonomia de gestão, nem ter autonomia de recursos humanos ao longo do tempo, e isso é fundamental, porque muitos dos problemas que nós vimos aqui podem ser ultrapassados por estes modelos de gestão, sem pôr minimamente em causa a autonomia de cada uma das instituições, mas acrescendo valor, porque é só para isso que os centros académicos servem. Este modelo tem que ser implementado, é o futuro, e é por aqui que nós vamos conseguir desencadear e desenvolver estas unidades no nosso país, focando naquilo que é fundamental, que é haver equipas especializadas nisto. Obrigada. Temos mais uma questão para o IPO do Porto. O IPO do Porto é a única instituição hospitalar com financiamento específico para investigação através do seu centro de investigação, que é desde 2004 financiado pela FCT através do seu instrumento mais importante, financiamento plurianual às unidades de investigação. Não obstante as competências e, sobretudo, os recursos humanos existentes, a excelência e os resultados obtidos pelo IPO do Porto, não terá sido esta a pedra de toque, ou seja, financiamento exclusivo para a investigação clínica? Pergunta um ou uma das participantes. Dr. Júlio, quer comentar? Certamente é um aspecto importante. E dou nota que recentemente a FCT atribuiu a classificação de excelente na avaliação que fez ao IPO de Porto, e isso permitiu recrutar mais recursos humanos qualificados, permitiu um reforço de financiamento para a investigação como um todo, não especificamente para a investigação clínica. Esse é um aspecto muito importante. E dar nota também daquilo que é referido na própria questão, que e explicar um bocadinho bastante melhor, que é
os ensaios clínicos são um mecanismo de financiamento da investigação na própria instituição. Ou seja, parte muito significativa do retorno financeiro que os ensaios clínicos promovidos pela indústria possibilitam, uma parte muito significativa é investida em apoio a projetos de investigação da própria instituição. São abertas calls para portanto, períodos de candidatura para projetos próprios e são financiados. Isso tem permitido que muitos projetos possam ter ali, naquele financiamento, uma âncora para poderem crescer. Portanto, esse é um aspecto importante. Portanto, mas isto está dentro da autonomia, da capacidade de gerir de recursos. O grande estrangulamento que é sentido é na contratação de recursos humanos que são essenciais, não só médicos, não só de enfermagem, mas recursos humanos qualificados. Essa autonomia, como foi aqui largamente referido, não existe dentro do Serviço Nacional de Saúde e essa é uma das grandes limitações. E sem dúvida nenhuma, tal como também foi referido anteriormente, a visão estratégica que desde há vários anos existe na instituição tem sido essencial para esse crescimento, desde o tempo que o Dr. Laranja Pontes definiu esta área como estratégica para a instituição, e depois a implementação da unidade de investigação clínica pelo Dr. José Diniz, que é atualmente o responsável da unidade de investigação clínica do IPO, tem sido essencial para o desenvolvimento. Nós queremos crescer mais e queremos que nos deixem crescer. Obrigada. E temos aqui mais uma questão. Para além da investigação promovida pela indústria, designadamente em ensaios clínicos para fármacos, qual é a representatividade das atividades de investigação e desenvolvimento das unidades de saúde destinadas à promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis? Eu se calhar daria a palavra ao Sr. Professor Taveira Gomes. Quer comentar, Sr. Professor? Muito obrigado. É muito complicado responder a essa pergunta porque ela envolve vários aspectos, desde a promoção da saúde, enfim, é difícil depois calculizar exatamente o que é cada coisa. Financiamento direto para a investigação, nós nas unidades de saúde não temos, digamos. Depois, nas unidades locais de saúde, eu penso que a questão também implica algo com isso. O financiamento das unidades locais de saúde, que não é o caso da ULS de Matosinhos, é um financiamento por habitante. E, portanto, nós temos que investir muito mais na promoção da saúde do que em quaisquer outras coisas, porque é isso, ou em primeiro lugar, digamos, não é mais do que nas outras coisas que temos que investir em todas. Mas não podemos deixar de investir em saúde e na promoção da saúde. E isto, a prazo, significaria ter uma população mais saudável e com menor necessidade de cuidados de saúde. E, portanto, significava uma economia importante na prestação de cuidados de saúde. E isto implica, por outro lado, a investigação em algumas áreas, sobretudo em estudos observacionais, para definir quais são as prioridades em termos de promoção da saúde e as áreas de intervenção mais concretas. E, portanto, é isso que eu depreendo da questão. Não sei se respondi à questão, porque parece-me que era isto que queriam saber, mas posso esclarecer mais algum outro aspecto se for entendido como necessário. Não sei se algum dos elementos do painel ou até dos oradores quer acrescentar. Posso acrescentar algo. Eu acho que é isso que é uma das grandes dificuldades que nós temos. Se eu perguntar às instituições da saúde, que estão aqui, os seus representantes, quanto é que vão investir em projetos próprios de investigação de iniciativa do investigador neste ano, 2021, quanto é que vão investir? Ou seja, nós falamos muito da investigação, falamos que portanto, a investigação dos ensaios clínicos deverá servir para ajudar a financiar os outros projetos, mas nós estamos focados muito nas unidades de saúde, porque não é esse o seu foco, em não ter, nem está previsto, na grande maioria delas, duvido que em termos orçamentais tenham grandes previsões disso, a investigação em saúde. E se nós queremos desenvolver a investigação em saúde, nós temos que perceber que é necessário também criar condições para que estas estruturas
possam ajudar os seus investigadores e financiar a investigação independente financiada pelas próprias estruturas. Eu acho que é aí que os centros académicos poderão dar um grande contributo e uma grande ajuda, porque têm esta visão e têm este objetivo obrigatório, que é os seus incomes têm que ser investidos em 3 áreas: formação, investigação e na melhoria dos cuidados da saúde, sendo que as 2 primeiras servem a última. O que quer dizer isto que os centros académicos deverão investir, no nosso caso nós vamos investir, e é fundamental financiarem-se projetos de investigação própria, porque nós passamos o tempo a querer financiar a estrutura apenas em si para dar apoio, e que vai dar apoio essencialmente aos ensaios clínicos que são apoiados pela, portanto, indústria, dizendo que esses depois vão servir para financiar a investigação. Mas se nós virmos e se fizermos um levantamento de quantos projetos de investigação são financiados pelas próprias unidades de investigação, pelas instituições de saúde onde elas estão, eu diria que muito poucas, e todos nós sabemos que a realidade do país não será muito diferente destas. Portanto, é por isso que possivelmente é necessário revermos urgentemente o modelo que estamos a implementar, e se é esta a forma de, no futuro, fazermos, porque isto é o que estava a acontecer há 10 anos atrás. E os outros países, muitos deles já deram um salto muito à frente para isto e estão a usar estas estruturas de investigação para captar, sim, financiamentos, mas para depois também gerirem com estes lucros, que não são imensos, mas que, portanto, existem, capacidade de investimento em, portanto, ensaios de investigação. Dúvida. E de facto, uma das... Sim, doutora. Não, eu vinha só comentar aqui que estou completamente de acordo com o que está dito. Eu penso que se nós quisermos neste momento dizer que vamos incentivar a investigação clínica é um mundo, não é? Temos os estudos clínicos, não temos só os ensaios clínicos, temos muita coisa. Se neste momento, dentro deste âmbito, se vai integrar a promoção em saúde e bem-estar, acho que ainda não temos estrutura organizada para isso. Mas faz parte, como diziam os outros oradores, faz parte não nos concentrarmos só no ensaio, mas temos os estudos. E eu penso que, eu vou dar outra vez o exemplo de Braga, porque é um exemplo que eu conheço muito bem, mas o envolvimento das unidades de saúde primária com uma ligação forte e referenciação de doentes e acesso à transmissão de doentes e dados tem permitido fazer muitos estudos observacionais de caracterização de comportamentos, de fatores de risco. Portanto, esta interligação com as unidades de saúde para permitir fazer este outro tipo de estudos, que são muito menos onerosos, pronto, e dando o exemplo de Braga, na realidade, o dinheiro que vem, ou o retorno que vem dos ensaios clínicos promovidos pela indústria, tem permitido aumentar imensos da iniciativa do investigador e angariar outros financiamentos. Portanto, alargar estas redes às unidades de saúde primária para fazer este tipo de levantamentos, de estudos observacionais, que vão depois permitir tirar conclusões práticas e conclusões que influenciem a saúde dos doentes. E a própria atividade médica. E isto tem que correr a passo com a capacidade de utilizar dados, utilizar as bases de dados, a harmonização de dados. Nós temos uma panóplia de dados neste momento, temos os sistemas interativos a trabalharem uns com os outros, portanto, neste momento, nós como Portugal teríamos por regiões, ou até mesmo como país, o tamanho ideal para fazer o que a Microsoft fez cá, com o testar vários programas novos de software. Temos uma dimensão, temos uma estrutura relativamente organizada, portanto, acho que esta vertente de expandir para além dos ensaios clínicos também não é difícil de fazer, mas falta outra vez a mesma coisa, a visão, a estratégia, a liderança e criar esta dinâmica não viciosa, mas virtuosa neste caso. Portanto, falamos uma vez mais de uma liderança forte, não é? Que já foi aqui mencionado, uma visão, uma estratégia,
Há pouco também, enfim, alguns conceitos como organização, financiamento, captação de financiamento ou utilização em recursos próprios, a definição de métricas e a contratualização das unidades de saúde são alguns dos pilares também fundamentais para a promoção da investigação. Nós chegamos ao nosso tempo, mas eu gostaria só de colocar uma última pergunta à doutora Joana. É que, olhando para os resultados do barómetro, enfim, apenas 42% das instituições é que, de acordo com o levantamento que foi feito, têm indicadores de desempenho e apenas 38% estão relacionados com a eficiência de processo e 8% são indicadores relacionados com a componente financeira. O que é que pensa sobre isto e até que ponto é que, de certa forma, isto traduz alguns também dos desafios que já foram aqui elencados e que assistimos em Portugal para, de facto, conseguirmos posicionar o nosso país num nível completamente diferente na área da investigação, nomeadamente comparativamente a outros países semelhantes a nós? Obrigada, Margarida. Eu diria que também mais preocupante do que isso é o pouco número de instituições que têm estes indicadores. Acho que esse é primeiro o fator que nos deve, se calhar, preocupar um pouco. E depois eu diria que, mesmo em termos de indicadores, temos o que é mais fácil de medir, não é? Ou seja, estamos a falar de produção científica, que é muito mais fácil. Nós, para pormos como indicador a eficiência de processo, temos de primeiro definir o que é que eficiência de processo, e eu acho que aí claramente é um dos temas que nós temos de melhorar, não é? Em termos de, como um todo, não é? Definirmos o que é que nós queremos dizer com qualidade da investigação, com a eficiência dos processos de investigação, quais é que são os tempos máximos e de que forma é que os processos devem decorrer, e a partir desta definição nós podemos então auditar e criar os indicadores em cima desta componente. Eu ficaria muito feliz se este número para o ano fosse aumentado e que deixássemos de nos focar apenas na produção científica, que eu diria que é importante, mas mais importante do que o número de artigos que temos e até do número de ensaios é de que forma é que o fazemos e de que forma é que somos mais eficientes a realizá-los. Obrigada. Bem, agradeço uma vez mais a todos. E gostaria apenas esta é uma mensagem pessoal, mas julgo que também traduz o sentimento de todos os que participaram neste workshop, que é, esperemos que em 2022 os resultados de uma segunda edição sobre a investigação em Portugal nos possam trazer melhores notícias e que haja efetivamente um panorama um pouco diferente do atual. Mas, acima de tudo, esperemos que, uma vez mais, não voltemos a fazer diagnósticos e, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, cheguemos à conclusão que, afinal, os desafios permanecem os mesmos, mas, efetivamente, falta-nos o tal passo seguinte do fazer acontecer. Também nos compete a nós, e já foi dito aqui, somos nós que temos que fazer acontecer. Mas claramente para o conseguirmos tem que haver também todo um contexto estrutural que nos facilite e que nos apoie nesse processo e nessa caminhada para conseguirmos de facto levar a melhor e bom porto a investigação em saúde em Portugal. Muito obrigada, foi um gosto e esperemos que até breve. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer.